Bom dia a todos, são 7h52, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre as contribuições do plástico no combate à Covid-19. Também vamos entrar no aspecto relacionado com a lei, né, que foi aprovada na cidade de São Paulo pelos vereadores e que entrou em vigor agora em janeiro último, né? Uma lei controversa que fala da proibição do uso e da entrega dos descartáveis aos clientes pelos estabelecimentos comerciais, e vamos falar também dos aspectos inerentes ao plástico e o combate ao Covid. Bom, então vamos começar falando sobre os materiais plásticos, né? Os materiais plásticos estão presentes em quase tudo que a gente conhece, né? Aqui mesmo à minha volta, cara, olha, computador, celular, tablet, mamadeira da minha filha, cadeira, capa da cadeira, sofá, televisão, nossa, assim, os quadros aqui atrás, a moldura, é tudo de plástico, né? Isso numa batida de olho rápido, né? Então, quando a gente fala, então, de equipamentos de uso médico e os descartáveis, aí o negócio vai longe, né? Então, para as pessoas que estão na frente de batalha, né? Os médicos, né? Luva, máscara, avental, aquelas touquinhas, aquelas proteção de pé, chama Propé, né? Minha irmã gosta de usar. Isso sem falar na situação das embalagens que apareceram de repente como uma necessidade para embalagens de equipamentos no transporte daqui para lá, de lá para cá, ou também na coleta e transporte das amostras dos exames, também precisa do plástico nessa parte, né? Tanto nas bandejinhas quanto nos invólucros, nas caixas, né? E um outro aspecto interessante dessa evolução do plástico é que o TNT, que até outro dia era um material usado em poucas aplicações, hoje é o grande lance, né? Então, a produção de TNT subiu muito, né? Esses produtos, quase todos eles são produzidos nesse material, e eu vou tentar explicar de uma maneira tranquila de que maneira que o TNT é produzido, né? Então, em épocas de pandemia, o plástico apareceu como um grande salvador de vidas, principalmente para proteger a saúde e a segurança dos profissionais de frente, né? Os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os assistentes de saúde, aquela galera que está na frente de batalha, né? Se eu pudesse comparar, né? Isso está dentro da minha cabeça, né? Minha cabeça é um pouco grande, mas se eu puder comparar o trabalho dos médicos na frente de batalha, eu diria que eles são, sabe aqueles caras das guerras medievais? Né? Tem um filme do Coração Valente, né? Fala sobre as guerras da Escócia, né? De libertação da Escócia, da Inglaterra e tal, e as guerras são daquele jeito. Então quem é a infantaria? Aqueles caras da frente de batalha, aqueles caras que saem gritando lá com machado, madeira, porrete, com foice, né? E os médicos são essas pessoas. É a infantaria, o pessoal da frente de batalha, né? Aquele cara que vai primeiro que todo mundo, que é o corajoso, que pega seu escudo, seu porrete e cai. E quanto mais tecnologia, quanto mais arma, quanto mais proteção essas pessoas tiverem para fazer esse enfrentamento, cara, a chance de sucesso é maior. Mas também esses plásticos, esses descartáveis vieram para proteger a nossa própria vida, né? A vida dos cidadãos comuns, né? Então, no trem, no ônibus, quando a gente está de luva, eu me recordo, né, quando eu pegava o ônibus com a minha irmã, que a gente de vez em quando encontrava uma pessoa ou outra que já andava com um frasquinho de álcool na bolsa, ou um paninho para limpar o banco, né? E vou assumir, né, nessa época aí de molecada, eu ainda tripudiava sobre essas pessoas. Para que isso aí, ó, limpando o banco, que besteira tal. E hoje isso é fundamental para a nossa saúde, né? Se a gente não faz isso no transporte público, né, a coisa desanda totalmente. É importantíssimo, né? E aí surge uma dúvida, né? Com tanto plástico na rua, com tanta máscara que a gente vê jogada, em tempos de pandemia, os plásticos, eles são vilões ou são protetores da saúde, né? Eles agem como um prejudicador do meio ambiente ou como um salvador de vidas? Cara,
costumo dizer que tudo na vida tem dois lados, né? Tem um lado melhor e um lado pior. Então, são esses dois aspectos principais. O plástico é poluidor? É sim, gente. Infelizmente, tem esse lado pior da história, que o plástico se apresenta como um elemento poluidor da nossa visão, né? Polui as ruas, as calçadas, né? As máscaras estão em todo lugar agora, né? Polui os rios, polui os lagos, polui os mares, os oceanos. Então, infelizmente, dado ao descarte indiscriminado dos resíduos plásticos, devido à má gestão dos resíduos plásticos por parte dos governos, esses resíduos são descartados inadequadamente. E esse descarte aumentou significativamente nesses tempos. E tem uma série de aspectos que levaram a isso. Nós já comentamos aqui, mas na primeira fase da pandemia, em que ninguém saiu de casa, os catadores também não saíram, né? Então todo aquele material que ora era reciclado e destinado à reciclagem, por conta dessas pessoas maravilhosas que fazem esse trabalho espetacular, que é a destinação adequada dos plásticos, eles não puderam sair. Então os plásticos não foram destinados adequadamente e acabaram parando nos aterros sanitários, o que aumentou muito o volume de lixo desnecessário, né? Um aumento desnecessário de lixo nos aterros sanitários, que prejudicou bastante o meio ambiente, mas também prejudicou a nossa visão, né? As coisas começaram a aparecer mais nas ruas. Mas o plástico, ele é um protetor da saúde. E se ele for gerenciado de forma adequada, aqui, se as estratégias e as políticas públicas de trato do plástico forem melhoradas, no sentido de utilizar a economia circular, principalmente os 3 R's, né? Redução, reciclagem, reutilização dos materiais, eu tenho certeza que os valores relacionados com a reciclagem de plástico, com o reaproveitamento, vai subir muito. Bom dia, bom dia. Tenho certeza que isso vai subir muito, né? Muitas tecnologias estão sendo desenvolvidas no sentido de fazer com que os plásticos possam ser cada vez mais reutilizados, né? Nesse sentido, os profissionais da saúde já contam com técnicas de descontaminação que propõem a reutilização dos descartáveis. Então, vou até tentar buscar aqui uma imagem que a gente encontrou, que é algumas técnicas de descontaminação que são utilizadas, né? Então, câmeras de ozônio, câmera de raio ultravioleta, estufas de calor seco. Mesmo no Senai, quando nós estávamos ainda produzindo os equipamentos para uso médico, logo no começo da pandemia, em abril e maio do ano passado, nós esterilizávamos as máscaras e alguns aventais de TNT em estufas secas, né? Então, estufas de circulação de ar, e aquecimento fazia com que o ar seco circulasse pelos produtos e dessa maneira matasse os contaminantes, tirando eles. Olha que legal, cabide original, estamos juntos. As câmeras de ultravioleta também são utilizadas e agora foram ampliado o uso para a descontaminação, para a higienização dos EPIs, e o que fez com que o uso do EPI, desse tipo de EPI, fosse aumentado, né? Então a vida útil de uso desses equipamentos foi aumentada. E isso só foi possível devido à parceria dos hospitais, dos agentes de saúde com universidades, com escolas, com a academia, né? Muito nós podemos... Oi, Ricardo. Beleza aí, man? Que da hora. Muito nós podemos fazer com esse tipo de trabalho, né? Então a academia, a universidade, ela vem trabalhando em conjunto com a sociedade para favorecer esses movimentos. E a gente tem muito... E essa parceria das universidades
com os hospitais tem garantido a reutilização dos EPIs de maneira segura, né? E se você consegue reutilizar esses materiais, eles deixam de parar nos aterros sanitários e tal. Porque tem um lance. E esses EPIs, eles voltam ao mercado. Então, eu estava falando, né, de que produtos são esses, né? São produtos de TNT, tecido, não tecido. Olha, isso é uma outra dificuldade, né? Como que eu tenho um tecido que é não tecido? Os tecidos, eles passam por um processo de transformação que é o tear, a tecelagem, né? Então, na tecelagem, o tecido passa pelo tear e o tear produz um tipo de trama, como aparece aqui do lado esquerdo da tela, né? Já no caso do TNT, as fibras, elas não são ordenadas da forma de tecer, de tecido, né? Eles são jogados aleatoriamente sobre um substrato, né? Esse substrato não faz parte do movimento e aí por compressão a quente dessas fibras, elas acabam aglutinando umas sobre as outras e forma o que a gente conhece como TNT. E existem algumas características do TNT que são fundamentais para a utilização que se faz hoje, né? Ele é semipermeável, o que permite a passagem de ar, mas não permite a passagem de gotículas e não permite a passagem também de pequenas partículas, o que diminui muito a contaminação, muito. E também não absorve água, né? O material mais utilizado nos TNTs são o polipropileno, os polipropilenos. Existem outras fibras também que são utilizadas, né? No mercado, o PET também entra nesse aspecto e alguns outros materiais. Mas o PP é o grande utilizador, né? O que favorece o uso do PP é que ele pode ser descontaminado por aquelas técnicas que a gente falou ainda há pouco, sem muito prejuízo para as propriedades técnicas do material. Lembrando que uma vez ele é descontaminado, ele volta à mesma utilização que foi anterior e deve existir uma vida útil para esse material. Os estudos mostram isso, né? O uso de TNT em máscara, em propé, em aventais, em touquinhas, aumentou de tal maneira que eu não acho que o meio médico volte a ser como era antes, com aqueles aventais de pano. Eu não acho que volte a ser mais isso, né? Eu acho que o TNT veio para ficar mesmo e tenho certeza que as próximas campanhas que vão acontecer com relação às doenças que nós enfrentamos, esse tipo de material vai estar presente e vai trazer solução para um monte dessas coisas, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa lei que foi aprovada aqui na cidade de São Paulo? Tem uma coisa importante para falar sobre o TNT aqui, ó. Acabei de pegar uma observação que a minha irmã colocou, né? Quando a gente fala no descarte desses equipamentos, né, desses EPIs, a gente falou sobre a descontaminação, que é de suma importância. Porém, isso não é aplicável para a máscara. A máscara de TNT, ela não é reciclável em nenhum aspecto. Ela nem passa pelos métodos de descontaminação. O que passa pelos métodos de descontaminação são os aventais, são aquelas mantas protetoras, os separadores, né? Os que têm pouco contato direto com o contaminado. Os que têm contato direto com a pessoa contaminada, infelizmente, todo esse EPI ele deve ser descartado. E deve ser descartado da maneira mais segura possível, ou seja, ser colocado dentro daqueles recipientes que vem a orientação, material contaminado, material com contaminação biológica, né? Esse material ele não pode ser reciclado, ele deve ser incinerado, ele tem que ser destinado para os locais mais apropriados, né? Na nossa casa, quando nós utilizamos a máscara descartável, essa máscara de TNT, o descarte dela deve ser feito no lixo do banheiro, né? Não é nem no lixo comum, não pode ir para lá, ele tem que ir para o lixo do banheiro. E ainda assim, dentro do saquinho, do lado do lixo do banheiro, você deve colocar em 2 saquinhos, né? Então você coloca a sua massa dentro do saquinho e o saquinho dentro do saquinho do lixo do banheiro, ele amarra tudo, né? O melhor possível, né? A gente tem que preservar a vida das pessoas que trabalham na coleta de lixo, né? Os coletores. Lembrar que eles vão ter contato com isso daí e muitas vezes, infelizmente falando, né? Os sacos plásticos que são produzidos, os sacos de lixo, são frágeis e
durante o manuseio pode acontecer que o saco rasgue e aí o coletor vai ter contato com esse material contaminado. Isso a gente não pode deixar. Não pode deixar. Então como que a gente faz? Máscara de TNT, ela não é reciclável. Você coloca ela dentro do saquinho, dá um nó bem dado e coloca no lixo do banheiro. Aquele lá também você dá um nó bem dado. Se você puder identificar como contaminado, melhor ainda. Aí você está indo na direção do melhor descarte das máscaras de TNT. Beleza? Já os outros equipamentos, a gente falou, os aventais, né, e as mantas, elas podem ser utilizadas as estratégias de descontaminação. A ABES, Associação Brasileira de Engenharia Ambiental, ela sugere exatamente isso que eu falei, né? Que as máscaras devem ser encaminhadas para o lixo do banheiro ou para aqueles coletores de material contaminado biologicamente, né? Não são descartáveis, né? Tá bom? Isso, gente, olha, lembrando que o nosso objetivo aqui é proteger você, né? Além de favorecer a produção de plástico, a reciclagem de plástico, tem que ser de maneira segura. A gente não pode sair indiscriminadamente fazendo as coisas aí, né? Mandar o peito aqui e sair assumindo riscos desnecessários. Não reciclem as máscaras, não reutilizem, não lavem elas. Elas devem ser descartadas, devem ser colocadas dentro do saquinho, dado um nó, jogado dentro do lixo do banheiro e mais um nó, tá bom? Não deve ser jogado no lixo reciclável, nem no lixo comum, para falar a verdade. A gente tem que proteger as pessoas que trabalham com isso. A lei aprovada em novembro de 2019 e entrou em vigor em janeiro de 2021, diz o seguinte: ela proíbe que estabelecimentos comerciais entreguem produtos plásticos de uso único aos clientes. Os utensílios devem ser substituídos por similares de material compostável ou biodegradável ou reutilizável, a fim de permitir a reciclagem. E essa lei, ela entrou em vigor em meio da pandemia. Então aí existem algumas coisas que a gente precisa considerar. A lei entrou em vigor em meio da pandemia. Os descartáveis ajudam a reduzir o risco de contaminação. A proibição pode piorar muito a situação que já... Cara, nós estamos vivendo o auge da pandemia. Imagina se a gente faz um movimento que favorece a contaminação. Não ia dar certo isso, né? Imagina o quanto de contaminantes isso ia ser... Contaminados ia aumentar. O sistema de saúde nosso, que já está abarrotado de pessoas com necessidades de tratamento, estaria muito pior. Provavelmente nós teríamos entrado em colapso do sistema muito antes, né? Eu acho que isso é fundamental. Que aconteça, que essa lei ela seja suspensa por enquanto, né? E tem um movimento muito acertado. Tem um movimento muito acertado que a Sindiplast propôs, que é a suspensão da lei. E nesse sentido, ela entrou com um pedido junto ao tribunal e o tribunal soltou uma liminar, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a lei, alegando o surgimento do coronavírus, que fez mudar o cenário em relação à legislação de proibição do uso de descartáveis. Cara, isso foi realmente muito acertado por parte da Sindiplast, né? Eu tenho muito orgulho de me declarar Plastlover, tenho muito orgulho de saber que existe uma grande comunidade de Plastlovers, que não são aquelas pessoas loucas, desvairadas, amantes apaixonados, loucos e desvairados, né? Não, nós não somos assim. Nós sabemos que o plástico, quando gerenciados resíduos inadequadamente, eles vão parar nos aterros sanitários e contaminarão todos os aspectos da nossa vida, né? O solo, os rios, os mares, né? Nós sabemos disso, né? Então a gente não pode ter essa defesa indiscriminada. Mas também nós sabemos que há coisas
em que o plástico é fundamental. E esse é um aspecto, né? Nós vivemos em mundo de pandemia, né? Ouvi dizer que o Japão lançou um protocolo de vida em pandemia, então essas coisas não vão passar tão cedo, né? Então é muito importante que nós continuemos a utilizar os descartáveis em ambientes propícios à contaminação, para que nós diminuamos o máximo possível a contaminação do Covid, né? Para que essa fase pior, até que todos estejam protegidos e vacinados, passe. A gente precisa continuar atento, né? Continuar tô lendo aqui um comentário, tá bom? Às vezes eu paro de falar, mas olha lá os aspectos positivos relacionados com a lei, né? A gente não pode sair louco desvairado, a gente precisa ter, sabe, centrado na nossa cabeça o que pode ser de ruim. E eu não acho que as pessoas que aprovaram essa lei tiveram aí essa preocupação, né? Então, além de ter o vigor no meio de uma pandemia, os descartáveis ajudam a reduzir o risco de contaminação. A proibição em si, né? Nós já comentamos isso e nós nem havíamos falado ainda desse aspecto. A proibição em si já é muito ruim quando nós pensamos, pelo menos eu penso dentro da minha cabeça, que o ideal é reeducar, né? Então você gerencia os resíduos, educa a população, educa as pessoas a fazerem o descarte apropriado. E depois que isso acontece, a gente sabe que o plástico ele vem para solucionar as questões ambientais e as questões relacionadas com a contaminação. Ainda outro dia eu assisti uma reportagem no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, em que as pessoas estavam reaproveitando o plástico vindo das empresas, das cooperativas de catadores, para a produção de contentores de resíduos, né? Então o cara pegou o lixo, transformou em produto para conter o lixo. Olha que coisa legal, né? Então o plástico tem essa característica, né? Essa versatilidade, e a gente não pode desconsiderar ele apenas verificando um ou dois aspectos do todo, né? Tem uma frase que eu gosto de fazer, né? Que a pessoa que está à frente de projetos, ela deve ter visão holística, né? Ela tem que considerar todas as coisas e ponderar essas coisas, né? A gente não pode dar mais valor a certos aspectos em detrimento de aspectos importantes como a contaminação. A gente não pode proibir a produção do plástico porque algumas pessoas não descartam adequadamente, porque os governos não gerenciam os resíduos adequadamente, né? Nós estamos preparando um texto para conversar com vocês sobre a regulamentação geral do descarte de resíduos sólidos no Brasil. Então existe uma lei que regulamenta esse descarte e existe um prazo para que as empresas se adequem a essa regulamentação. Nós vamos preparar um texto, vamos falar sobre isso, e esse assunto da contaminação do Covid provavelmente vai voltar aqui aos nossos assuntos. Então é um assunto muito importante que não deve ser passado para frente à toa, né? Então o Tribunal de Justiça soltou uma liminar suspendendo a lei, alegando que o surgimento do coronavírus fez mudar o cenário em relação à legislação. O que vocês acham disso, Pastor Laura? Você acha que foi acertada a decisão da Justiça? Cara, eu acho que foi muito acertada. Eu acho que o Sindiplast foi muito assertivo no sentido de decisivo, né? E considerou os aspectos, teve uma visão holística e apresentou uma solução pautada na ciência, pautada em argumentos técnicos, científicos, fiéis e que defendem o uso do plástico, porque defendem o uso do plástico como um dos nossos principais protetores, né, em vida com pandemia. E eu acho que essa luta não terminou, né? Eu acho que a gente ainda tem muito que fazer. Eu quero reforçar que nós estamos realmente numa situação bastante ruim, né? Vamos dizer bem clara, né? Eu acho que a gente precisa continuar se precavendo
possibilidade de contaminação. Então, evitar aglomeração sobre todas as coisas. Ontem eu estava conversando com a Débora, né? E estava falando sobre de que ela falou assim, pô, mas a contaminação essa semana parece que não adiantou nada, né? Esse fechamento que teve em algumas cidades não teve o efeito esperado. Eu preciso considerar duas coisas nesse aspecto aí, que é o seguinte: primeiro, é verdade, algumas pessoas realmente eles hoje é dia de tomar vacina. As pessoas não acreditam na contaminação, né, a menos quando ela chega na nossa porta. Esse é o primeiro aspecto, as pessoas ainda estão se aglomerando. Muito menos, é claro que é muito menos, né? Mas também, em aglomeração, as pessoas também não se previnem. Então já acontece de estar aglomerado e ainda não tem a prevenção. Eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que pegar o ônibus cheio, né? A prefeitura tinha que colocar mais ônibus, o governo está errado, tem um monte de coisa relacionada com isso e eu concordo com você. Mas daí eu entrar no ônibus sem o meu frasquinho de gel, sem a minha máscara colocada adequada, cara, eu uso duas máscaras, uma descartável e uma de pano por cima, para garantir que eu não seja contaminado, por enquanto tem dado certo. Sem o frasquinho de gel, sem aquele paninho para limpar as regiões. Terminou. Outra coisa, gente, não levem a mão à boca, não levem a mão à boca, não levem a mão ao nariz, não levem a mão aos olhos, né? Se você tem mesmo a necessidade de fazer isso, cara, você limpa a mão, sustenta, lava a mão com sabão, lava bem lavado, né? Aquele método lá que ensinam a gente, entre os dedos, né? A palma, o punho, né? Os dedos separados. Cara, lave a mão com sabão e usem álcool. Usem álcool, não deixem de fazer isso. Nós não estamos numa situação boa e a gente não pode deixar de se cuidar. Tem uma questão, né? Eu estava conversando com um amigo e aí ele estava falando comigo e eu percebi que a máscara estava incomodando ele enquanto ele falava. Aí o que ele fez? Falando comigo, ele pegou a máscara e pum, abaixou. Na mesma hora eu dei 2 passos para trás e falei, não, coloca essa máscara aí, rapaz. Não, mas eu não tenho Covid. Eu falei, quem disse que não? Pode ser que você seja um assintomático. Como que eu vou saber? Eu não tenho aqui como fazer o exame, então por via das dúvidas, vai para trás, põe a máscara de volta, mas se você não colocar, eu vou embora. E eu vou embora, eu não vou me arriscar. Eu tenho pais velhos, né? Meu pai e minha mãe têm 75 anos, eu não posso fazer com que eles corram um risco, né? Então eu não deixo isso acontecer, não deixo mesmo de jeito nenhum. Eu estou inscrito lá na Vacina São Paulo e hoje é meu dia de vacinação. Beleza, gente? Eu acho que falei tudo que tinha que falar. Simone, Adriane, eu espero que eu tenha atendido aí a solicitação de vocês, né? Eu espero que eu tenha dito as coisas que deveriam ser ditas. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like aí, né? Compartilhe os nossos conteúdos. Se você tá vendo esse vídeo gravado, cara, é um prazer imenso falar com você. Marcelo Orozco aqui, sempre tentando trazer conteúdos que sejam úteis à comunidade Plastic Lover, sempre tentando fazer com que as pessoas tomem consciência de que o uso do plástico é favorável à sociedade, que pode trazer melhorias para nossas vidas, pode trazer recursos para os nossos bolsos, né? Quando você descarta adequadamente o plástico, quando ele volta no sentido dos preceitos da economia circular, quando ele volta à cadeia produtiva, ele pode ser revalorizado, né? Na escola nós estamos com alguns projetos de reciclagem de material plástico oriundos do pós-consumo, né? Alguns vindo de catadores, das cooperativas, mas alguns vindo lá do lixão mesmo, e vai ser um trabalho bastante interessante. Então você vê, né, o avanço tecnológico não para, a gente vai tratar esse lixo, a gente vai tratar o resíduo, e quanto mais pessoas puderem descartar adequadamente o plástico, fazer com que ele chegue ao catador, chegue à cooperativa, chegue ao reciclador, ele vai chegar à cadeia produtiva, ele vai voltar para o sistema e vai deixar de contaminar o meio ambiente, né? Os volumes hoje, que são impressionantemente altos de destinação de lixo aos aterros sanitários, vai diminuir. Esse é o objetivo, né? E aí, gostaram do vídeo? Espero que eu tenha
dado conta do recado, né? Então, se você tiver alguma dúvida, me pergunta, marcelo.orosco@c3p2.com.br. Manda um e-mail para mim. Na descrição da bio eu vou deixar o e-mail lá, né? Entre em contato comigo. Mas, sobretudo, deixe seu like, compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais. Se você tiver dúvida, alguma história para contar, não deixa passar batido, pergunta para mim. Beleza, gente? Olha, foi um grande prazer estar com vocês hoje. Gosto muito de fazer esses encontros, gosto de me preparar para falar com vocês, gosto de aprender coisas. Sou um Plastilover e acho que isso vai morar em mim durante muito tempo ainda. Beleza? Grande prazer, fique com Deus. Até depois.